Olá, queridos, tudo bem? Como vocês estão aí? Ainda durante essa quarentena, eu marquei mais um encontro com vocês aqui no nosso momento de reflexão, porque hoje, meditando na palavra do Senhor, no meu devocional, ele falou no meu coração que eu trouxesse uma palavra para vocês. Antes de tudo, eu quero agradecer a Deus pelos 18 anos de casamento que estou fazendo hoje com meu esposo, pastor João Pedro. Quero dizer aqui o quanto eu amo, admiro. Quero dizer o quanto ele tem sido um sacerdote irrepreensível na minha casa. Então, hoje, dia 25 de maio, eu faço 18 anos de casada. Nós estamos fazendo 18 anos de casados e alcançamos aí a maioridade no casamento, né? Afinal, são 18 anos de casados e 6 anos entre namoro e noivado. Então, já estamos juntos aí há 24 anos, né? 24 anos que nós estamos juntos. É isso, gente? 24 anos. E eu fico muito feliz, porque eu vejo a boa mão do Senhor nos conduzindo em tudo. Em tempos difíceis, o Senhor esteve sustentando o nosso casamento, a nossa família, e tem nos dado muita alegria, tem nos dado muita cumplicidade, muita parceria. Agora mesmo acabei de fazer o doce preferido dele, que é o doce de maracujá. Tem muita gente me pedindo a receita, me pediram essa semana que passou a receita da quiche e me pediram também a receita do doce de maracujá. E eu já passei também para algumas irmãs que me pediram. Então hoje eu fiz o doce dele especial, fiz algumas surpresinhas para ele, né? Depois eu posto fotos aí para vocês verem esse dia tão especial que Deus nos deu. Meu amor, eu te amo, tá? Obrigada por tudo. Deus tem sido maravilhoso para conosco. Bom, queridos, eu quero lembrar você que você precisa se inscrever no nosso canal, que você possa curtir essa mensagem, né? Dar um like aí no nosso vídeo e também ativar o sininho para que você possa receber as notificações toda vez que tiver um vídeo novo, tá bom? E assim nós conseguiremos alcançar mais pessoas para que elas possam ouvir a palavra, a mensagem do reino de Deus, né? É literalmente momento de reflexão na descrição do vídeo do YouTube, do meu canal. São momentos baseados somente na palavra de Deus e, obviamente, algumas experiências pessoais ou alguns testemunhos. Essa semana que passou, quando Deus me deu uma mensagem, seja curado da insônia, da ansiedade, da aflição, irmãos queridos, foram muitos testemunhos de pessoas que estavam sem dormir e foram curadas, pessoas que estavam aflitas e foram curadas, pessoas que estavam com Covid-19 e foram curadas, e realmente os tempos estão difíceis. Hoje eu recebi uma mensagem da nossa capelã do Hospital Cardoso Fontes, onde faleceu ali um médico, faleceu também uma pessoa do centro de estudo, e nós estamos também nos solidarizando com essas famílias, orando para que o Senhor possa consolar os familiares, né? O vírus, ele existe, é real, não é uma invenção. Tem muitas pessoas pegando o vírus, né? Se infectando com o vírus, e outras estão sendo curadas, né? E Deus continua no controle de todas as coisas. Então, eu também quero dizer para você que você pode deixar aí nos comentários os pedidos de oração. Nós estamos com uma lista de pedidos de oração, onde eu e minha família temos orado incessantemente. E essa semana, se Deus permitir, nós iremos ao monte orar por vocês que têm pedido pedidos específicos, né? Pessoas que estão fazendo pedidos por suas famílias, ou pessoas que estão com Covid-19, e o Senhor tinha nos direcionado, porque durante a quarentena nós não estamos indo ao monte, estamos nos preservando, mas tem um local no monte que tem como a gente ir sem termos contato com ninguém, temos usado máscara, temos procurado ter o máximo de contato, o mínimo de contato possível com as pessoas e o máximo de proteção, né? Aquilo que é inevitável nós estamos fazendo, mas o que não é nós estamos nos resguardando, ficando em casa sempre que podemos. Mas então eu quero dizer para você, deixe aí nos comentários o seu pedido de oração, se inscreva no nosso canal do YouTube, ative o sininho, não se esqueça de ativar o sininho, não se esqueça de curtir essa mensagem e também compartilhar com seus amigos. Tem pessoas parceiras nossas, até de outras igrejas, que estão compartilhando esses vídeos, irmãos, que me mandam o print, né, da pessoa dizendo, nossa, como Deus falou comigo, como eu recebi a cura. E hoje, qual é o tema que nós vamos falar hoje? Batalha espiritual. Eu não sei se você consegue ouvir aqui ao fundo essa canção do Anderson Freire, que fala Efésios 6.
Lembra desse louvor? Tua fé tem que ser inabalável. Te busquei quando me Efésios 6, tua armadura usei e com muita precisão me defendi e ataquei. Só me lembro das crianças dançando esse louvor com a diaconisa Suzana. Um beijo, Su, né? Foi um dos louvores mais marcantes aí que as crianças dançaram e coreografaram esse louvor até na Praça do Arco Vermelho, também na igreja. Foi algo assim tremendo e maravilhoso. Bom, mas nós não vamos falar de Efésios 6, vamos falar de 2 Samuel, capítulo 22, que foi o meu texto devocional de hoje, o meu do pastor João. Nós, coincidentemente, estamos lendo a Bíblia no mesmo tempo. Ele conseguiu ali me alcançar e a gente está compartilhando. Toda vez que a gente termina de ler o nosso texto bíblico, a gente compartilha algumas coisas que o Espírito Santo nos dá, né? Então hoje eu compartilho com vocês 2 Samuel, capítulo 22. A Bíblia diz assim: Cântico de Davi em ações de graças. Falou Davi ao Senhor as palavras deste cântico no dia em que o Senhor o livrou das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. Então, o Salmo 22, que depois também vem a ser, né, um cântico de Israel e também uma leitura de Israel, uma meditação de Israel, que se tornou o Salmo 18. Né? Então, 2 Samuel 22, depois se tornou o Salmo 18. Né? Você lê o Salmo 18, é exatamente o que Davi diz em 2 Samuel capítulo 22, quando Deus deu a ele descanso de todos os seus inimigos, inclusive de Saul. Quando toda a casa de Saul e todos os seus inimigos são vencidos e derrotados diante de Davi, porque Davi era o escolhido de Deus, era ungido do Senhor. E olha o que Davi diz: o Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador. Você pode repetir neste momento o finalzinho do versículo 2 comigo. O Senhor é a minha rocha, a minha cidadela. Agora fala assim, ó, o meu libertador. Batalha espiritual, guerra espiritual. Se vence com as armas espirituais, que Efésios 6 traz para você. Se vence com oração, se vence com jejum, porque toda batalha que nós travamos aqui na terra, ela começa no mundo espiritual. A Bíblia diz que antes de Jó perder os seus bens, perder os seus filhos, perder a sua própria saúde, a Bíblia diz que Satanás foi até Deus, numa reunião onde Deus estava tendo ali com os seus anjos. Satanás entra no meio daquela reunião e pede para Deus, pede permissão para Deus para tocar na vida de Jó. Então tudo que acontece aqui na terra, primeiro houve uma trama no mundo espiritual. Algumas lutas são com a permissão de Deus, como foi na vida de Jó, mas por quê? Porque um Deus tão bom permitiu que Jó passasse por essa grande luta espiritual que se tornou depois física, emocional, material, uma luta tamanha, né? Jó é conhecido como homem que passou o maior tipo de sofrimento, de perdas e de lutas na terra, mas também foi conhecido como homem que teve a maior paciência durante a sua luta. Muitos falam, né? Você tem a paciência de Jó, mas porque ele ficou conhecido assim. Se Jó não tivesse sofrido tanto, nós hoje não teríamos uma referência como Jó para contarmos a sua história, até porque o final dele foi de vitória, foi de restituição. Então, Davi continua dizendo: o meu Deus, o meu rochedo, em que me refugio? O meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte e o meu refúgio. Davi começa a declarar para Deus que em muitos momentos de fuga, você sabe que Davi fugiu de Saul entre 15 e 20 anos. Saul continuou reinando sobre Israel, mas sem a presença do Espírito de Deus. Venceu algumas batalhas, venceu sim algumas pelejas, teve derrota em muitas delas, mas não é porque alguém está reinando que o Espírito de Deus está naquela pessoa. Então Saul continuou sendo rei de Israel, ungido ainda do Senhor, porque não era tempo de Davi reinar, mas o Espírito de Deus não agia mais em Saul. Então Davi ele começa a dizer
que nesse período de fuga, porque Saul tentou 3 vezes contra a vida de Davi, né? Absalão tentou também contra a vida do seu próprio pai. E em todos esses momentos de fuga de Saul, de Absalão e dos seus inimigos, Davi diz que o Senhor era o escudo, o rochedo, né, que traz segurança, o refúgio, a força da sua salvação, o seu baluarte. E aí o versículo 3 continua dizendo, final do versículo 3, ó Deus, da violência tu me salvas. Olha o que Davi declara no seu cântico, ali numa das suas palavras finais, quando ele já vence, inclusive até a situação do seu filho Absalão, algo que lhe machucou muito, mas era necessário, toda essa dor, toda essa perda, todo esse rompimento. E aí a Bíblia diz que Davi diz que ele foi salvo até da violência. Você sabe que o Senhor protege os seus. E você sabe que você precisa pedir ao Senhor, Senhor, salva-me da violência. E ele continua dizendo no versículo 4, invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Então a primeira coisa que nós aprendemos aqui no Cântico de Davi é que a maior e a principal arma de vitória do crente é a oração. Ele diz, invoco ao Senhor. Invocar é clamar, é suplicar, é pedir com humildade. Ele invocava, ele chamava por Deus. E ele diz, o Deus da minha salvação. Ele diz que ele era digno de ser louvado e com isso ele era salvo dos seus inimigos. Já viu quando você está em aperto, você fala, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, não é verdade? A gente clama, a gente invoca o Deus da nossa salvação. E aí ele diz, versículo 5, porque ondas de morte me cercaram, torrentes de impiedade me impuseram terror. Quem sabe nesse período de pandemia você está vivendo exatamente o que diz o versículo 5. Ondas de morte estão te cercando. Quem sabe as torrentes da impiedade, pessoas impiedosas, né? Torrentes são águas muito frondosas, com muita violência, águas muito fortes. E ali ele diz que essas águas, né, essas ondas de morte que cercaram ele, as torrentes da impiedade, estão vindo sobre a tua vida. E aí a Bíblia diz, me impuseram terror. Nós sentimos sim terror quando vem ondas de violência, de impiedade, de doenças, de enfermidade, de violências. Davi também estava sujeito a esses sentimentos. Mas aí ele diz, no versículo 6, cadeias infernais me cingiram e tramas de morte me surpreenderam. Irmãos, verdadeiramente, Davi, ele escapou da morte várias vezes. Quantas vezes Saul desferia contra ele uma lança, mas a lança não atingia Davi. Por quê? Porque existe um tempo determinado para todas as coisas. Você não vai partir antes do tempo. Toda arma forjada contra a tua vida não prosperará. Batalha espiritual. Dobre os seus joelhos, ore ao Senhor, invoque a presença do Altíssimo, cante louvores, porque Davi fazia muito isso. Leia a Bíblia e faça oração. Esse é o segredo da vitória do cristão. Esse é o segredo de quem está vivendo uma batalha espiritual. Versículo 7, Davi diz, na minha angústia, invoquei o Senhor, clamei a meu Deus, ele do seu templo ouviu a minha voz e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Então Davi teve dias de angústia. Você está vivendo dias de angústia? Davi também sentiu, porque como seres humanos nós estamos suscetíveis a todo esse tipo de medo, de sentimento. Sabe, irmãos, durante essa semana foram muitos e muitos testemunhos de pessoas angustiadas, de pessoas que sentiam como Davi, como se correntes de morte estivessem cercando a vida delas. Cadeias infernais me cingiram. Sabe o que é cingir? É vestir. Você sabe o que é ser vestido de cadeias do inferno? Meu Deus, irmãos. Davi passou aqui uma peleja muito grande, uma batalha espiritual muito grande. E com isso, ele sentiu angústia. Mas ele diz que na angústia ele invocava o Senhor. Sentimento de angústia, aperto no peito, queimação no peito. Né? Muitas vezes, taquicardia, a insônia. Você vê a presença do inimigo, você sentir a presença do inimigo. Quem já passou por isso?
Quem está passando por isso, coloque nos comentários o seu pedido de oração. Nós estaremos nos comprometendo de orar pela tua vida, especificamente nessa área. Sabe, nós temos vivido dias muito difíceis, mas dias também de muita intimidade com o Senhor. O Senhor tem falado claramente aos nossos ouvidos. O Senhor tem se manifestado. O Senhor tem mostrado os seus planos futuros. Eu quero dizer que eu e você sobreviveremos a todo este tempo, todo este ano que estamos vivendo, anos 2020, nós sobreviveremos, estaremos juntos para contar testemunhos. Irmãos, eu tenho um testemunho para contar aqui que não é meu. De algumas pessoas, eu vou aqui resumir. Muitas pessoas estão sendo abençoadas no período da quarentena. Tem gente que está tendo mais para dar agora, tem mais para dar agora do que antes. Estão recebendo mais na quarentena do que antes da quarentena. Tem pessoas que Deus está abrindo portas durante a quarentena. Não me pergunte como, mas é Deus. Eu não tenho explicação. Aliás, eu tenho uma explicação. É Deus quem está fazendo isso. Para você que é fiel ao Senhor, Deus vai te abençoar ainda nessa quarentena. É nessa quarentena que Deus vai abrir uma porta de emprego. É nessa quarentena que vai chegar uma promoção para você. É nessa quarentena que Deus pode te dar a tua casa própria. É nessa quarentena que, quem sabe, aí o teu benefício vai ser liberado em nome de Jesus, né? Vamos orar também por isso. Teu auxílio emergencial vai ser liberado. Você que está aguardando, eu profetizo que será liberado em nome de Jesus. Querido, nessa quarentena, Deus está curando. Então, não veja apenas os dias difíceis como dias de trevas, mas faça como Davi e invoque ao Senhor nessa batalha espiritual que estamos vivendo. E ele continua dizendo, versículo 8, então a terra se abalou e tremeu, vacilaram também os fundamentos dos céus e se estremeceram, porque ele se indignou. Das suas narinas subiu fumaça, e da sua boca fogo devorador. Dele saíram carvões em chama. Baixou ele os céus e desceu, e teve sob os pés densa escuridão. Cavalgava um querubim e voou, e foi visto sobre as asas do vento. Por pavilhão, o que é pavilhão? Pavilhão é uma tenda grande, uma cobertura grande. Por pavilhão pôs ao redor de si trevas, ajuntamento de águas, nuvens dos céus. Algumas vezes, irmãos, Deus fez chover para que Davi tivesse vitória. Sabe? Assim como Elias orou, né? O fogo desceu, assim como Elias também depois viu uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, era sinal de que viria uma chuva, e veio chuva mesmo, assim como Josué orou e o sol parou, né? Eu sei que as pessoas falam aí que a terra, na verdade, é que parou, porque a terra ela vai girando em torno do sol, tudo bem, mas a Bíblia fala que Elias orou e o sol se deteve. Naquele momento, o dia foi maior. Agora, por exemplo, são 10 para as 11 da noite, né? Aqui no Brasil, Rio de Janeiro, porque essa mensagem está chegando na África, essa mensagem está chegando nos Estados Unidos, essa mensagem está chegando na Bahia, né? Essa mensagem está chegando em São Paulo, e você que é de outra cidade, outro estado, outro país, coloca aí também nos comentários. Então, eu não sei que horas é aí na tua cidade, no teu estado, no teu país. Aqui no Rio de Janeiro, são 10 para as 11 da noite, né? 22 horas e 50 minutos. Você imagine que nessa hora ainda tivesse sol. Aqui já é noite, claro, né? Mas você imagine que ainda tivesse sol para que nós pudéssemos vencer uma batalha. Foi isso que Josué experimentou. E Davi também experimentou isso. Ou seja, Davi diz que quando ele invocou ao Senhor, porque ele estava em angústia, Deus também do seu trono se levantou. A Bíblia diz que a terra se abalou, estremeceu, houveram terremotos. Lembra de Paulo e Silas? Quando eles estavam presos numa cadeia física, à meia-noite eles oravam e cantavam louvores. E sabe o que aconteceu? Houve um grande terremoto naquele lugar. E a Bíblia diz que as cadeias de todos se soltaram, de todos se abriram. As correntes que os prendiam, elas foram desatadas e as portas das cadeias se abriram. Porque quando um crente ora, quando um crente canta louvores, sabe o que acontece? Todos aqueles que o cercam são abençoados. Irmãos, aqui em casa o louvor ele começa pela manhã. Agora à tarde eu estava ali descascando maracujá para fazer o doce do meu querido marido. E eu levei um bom tempo. Minha mãe ainda está com cheiro de maracujá. Eu acho que eu descasquei uns 12 maracujás mais ou menos. E a Rádio Melodia estava ligada aqui, porque eu percebo que tem momentos em que a gente sente uma batalha espiritual. Tem momento até que Deus nos mostra o inimigo.
E nós oramos e repreendemos. Mas é arma de guerra. O louvor é arma de guerra. O louvor liberta. O louvor nos traz paz. Sabe? Então você precisa entender que Davi, enquanto ele também louvava, enquanto ele orava, demônios iam caindo por terra. Foi assim com Paulo e Silas. E aí a Bíblia diz no versículo 13, do resplendor que diante dele havia, brasas de fogo se acenderam. Ou seja, quando você está em batalha espiritual, ora, jejua, canta louvores, Deus se levanta, Deus começa também, digamos assim, a esbravejar, ele começa a lançar brasas de fogo, ele começa a fazer de tudo para derrotar os teus inimigos, aleluia! Glória a Deus, os teus inimigos serão derrotados, estão derrotados em nome de Jesus. E a Bíblia diz, trovejou o Senhor desde os céus, o Altíssimo levantou a sua voz, despediu setas e espalhou os meus inimigos, e raios os desbaratou. Então se viu o leito das águas e se descobriram os fundamentos do mundo pela repreensão do Senhor. Pela repreensão do Senhor. Deus tem total domínio e controle sobre a natureza. Ele tem total controle e domínio. Muitas vezes, se você vê um terremoto, uma chuva forte, um vento forte, é Deus. É Deus agindo. E aí a Bíblia diz no versículo 17. Do alto me estendeu ele a mão e me tomou. Tirou-me das muitas águas. Olha só, Deus pode até enviar chuva, mas você vai ser tirado das muitas águas. Aleluia! Você pode dizer um glória a Deus aí da sua casa. Você pode dizer um glória a Deus aí do seu carro, do seu trabalho. Oh, glória a Deus! E aí a Bíblia diz, hoje, irmãos, Deus encheu de alegria a minha vida. Não é só porque eu estou fazendo 18 anos de casada, mas porque esse texto pela manhã, ele encheu a minha vida de alegria e de esperança. Que dias melhores virão, que nós vamos vencer toda a batalha que está se levantando contra nós. E aí a Bíblia diz, assaltaram-me no dia da minha calamidade. Sabe o que é? Eu já falei sobre isso aqui. Quando Davi diz assaltaram-me no dia da minha calamidade, as pessoas eram tão impiedosas e continuam tão impiedosas que no dia que Davi estava passando por calamidade, as pessoas assaltaram ele. Ou seja, não é um assalto que a gente vive aqui conhecido como aquela violência para nos levar a alguma coisa, mas eram pessoas que pegavam ele de repente, que tramavam algo contra ele de repente. O assalto, ele não tem aviso, né, prévio. Quando você vê, quem já passou por isso, a pessoa já está sendo assaltada. Então Davi diz que de repente, de forma súbita, tramavam mal contra ele, iam para cima dele, mas todas as vezes Deus dava livramento a Davi. E o versículo 20 diz, trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me, porque ele se agradou de mim. Retribuiu-me o Senhor segundo a minha justiça, recompensou-me conforme a pureza das minhas mãos, pois tenho guardado os caminhos do Senhor e não me apartei perversamente do meu Deus. Que coisa linda, irmãos! Esse texto de 2 Samuel 22, que também se tornou, como eu falei para você, o Salmo 18. E como eu falei, o Salmo 18, ele tenha se tornado posteriormente, depois ele se tornou parte da adoração congregacional de Israel. É impressionante como Davi aqui, ele começa, o cântico dele é um testemunho. Coisa maravilhosa. Aumentei aqui um pouquinho o louvor, porque a gente está numa guerra espiritual. Eu sei que você que está assistindo esse vídeo, você está numa batalha espiritual. Você tem visto vultos dentro da sua casa, o Senhor me mostra isso agora. Você tem visto vultos na sua casa, você não está conseguindo dormir, você está sentindo a presença do inimigo, mas eu declaro agora, em nome de Jesus Cristo, se existe algum espírito maligno dentro da sua casa, que ele seja repreendido, em nome de Jesus Cristo. Todo mal saia da tua casa, da tua vida e da tua família, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Olha essa parte. É do povo de Deus. Glória a Deus. É do povo de Deus. Eu tenho o capacete da salvação. A couraça da justiça no meu coração. Na preparação, eu já tenho em minhas mãos. Defesa, ataque.
contra a igreja que não para de orar. Isso é para você fazer teu culto na tua casa, hein? Louvor, palavra, oração, adoração. E vamos finalizar aqui. Depois eu vou dar continuidade neste... Eu tinha falado de salmo no início, né? Se eu falei, me perdoa, irmãos. Se eu falei 2 Samuel 22, ok. Então, olha só. Versículo 23. Porque todos os seus juízos me estão presentes, e dos seus estatutos não me desviei. Você pode estar pensando aí quando Davi pecou com Batseba, mas estudando esse texto de 2 Samuel 22, alguns historiadores dizem que Davi também pode ter escrito este texto, esse cântico, essa gratidão, como diz o tema do 2 Samuel 22, né? Vocês meio que o salmo que eu lembrei do Salmo 18. Cântico de Davi em ações de graças. Então, esse texto ele pode ter sido feito em algumas partes. E talvez quando Davi escreveu essa parte, ele ainda não havia pecado com Batseba. Então, não pense, Davi está falando tudo isso, mas ele também pecou. Fora que Davi tinha uma virtude que poucas pessoas têm, reconhecer o seu erro. Eu conheço pouquíssimas pessoas que reconhecem quando erram, que pedem perdão por uma fala grosseira, pedem perdão por ter sido talvez inconveniente, pedem perdão por... Irmãos, eu peço perdão por tudo, porque até no mercado, se eu achar que eu pisei no pé de alguém, eu falo, me perdoa, sabe? Eu já peço perdão antes que a pessoa ache que eu fiz alguma coisa, porque Deus nos ensina isso. É melhor a gente já cortar o mal pela raiz, né? Então, se eu perceber que eu causei algum mal a alguém, algum dano, mesmo que inconscientemente, eu gosto sempre de pedir perdão para que as coisas finalizem ali, né? E a gente quebranta muitas pessoas assim, sabia? Hoje eu fiz uma surpresa pro meu esposo. Eu precisei do serviço de uma pessoa. E aí eu falei com essa pessoa, olha, me perdoa, eu sei que eu tô fazendo o pedido aqui em cima da hora. Se não tiver como você me atender, não tem problema nenhum, uma prestadora de serviço, né? Não tem problema nenhum. Eu falei com ela pelo Zap. Aí ela, Fernando, oi, tudo bem? Poxa, eu não vou poder fazer, não tem como, tô com muitos pedidos. Falei, não, tudo bem, era pra noite, porque ele vai chegar tarde, mas, é pra noite? Eu vou fazer sim, claro que eu posso fazer. Então, assim, como diz Provérbios, né? A palavra branda, ela desvia o furor. Então, que você seja uma pessoa mais mansa, que você reconheça os seus erros, sabe? É muito difícil você se aproximar de pessoas que não reconhecem erro, que acham que estão sempre certas, pessoas que te cobram, assim, coisas que são... Nós somos humanos, né, irmãos? Então, a cobrança também é algo muito difícil, né? Pessoas que cobram a sua atenção, que cobram você, que te julgam porque você não está fazendo ou deixou de fazer. Então, Deus precisa nos dar sabedoria para lidar com essas pessoas. E o melhor é ter sempre uma palavra branda. E quando você não souber o que falar, não fale. Tá? Quando você não souber o que falar, não fale. Ore. Ore e entrega nas mãos de Deus, como Davi fazia. Imagina a quantidade de inimigos que Davi tinha, né? E aí ele continua dizendo, também fui inculpável para com ele, né? Para com os estatutos do Senhor. E me guardei da iniquidade, ou seja, da repetição do pecado. Você não vai ver Davi, após a queda com Batseba, repetindo esse tipo de pecado. Enquanto muitas pessoas estão dentro das igrejas, repetindo pecado, vivendo iniquidade. Pessoas que adulteraram e continuam adulterando. Pessoas que são maledicentes e continuam sendo maledicentes. Pessoas que disseminam ódio e continuam disseminando ódio. Pessoas que têm a prática do roubo, da mentira, da intriga, de semear contenda entre irmãos, pessoas soberbas que continuam assim. Isso não é evangelho, isso não é mudança de vida, irmãos. Isso não é conversão verdadeira. O evangelho verdadeiro traz mudança de vida, traz arrependimento. Por isso que Davi fala que ele se guardou da iniquidade, ele se guardou de repetir pecados. Versículo 25, daí retribuir-me o Senhor segundo a minha justiça, segundo a minha pureza diante dos seus olhos. Porque até quando o profeta Natan foi repreender Davi, na mesma hora ele caiu em si e disse, pequei contra o Senhor. Ele podia mandar exterminar Natan, ele podia dizer, vem cá, eu sou o rei, você vem aqui falar alguma coisa pra mim, quem é você pra falar alguma coisa pra mim? Não, ele foi humilde, e mesmo como rei, Davi tinha uma humildade extrema. Quando ele resgata Mefibosete, filho de Jonatas, o único descendente ainda de Saul que estava vivo ali, de Jonatas, ele bota
Mefibosete para comer na mesa com ele. Era o neto do seu pior e maior inimigo. Estava sentado com ele à mesa. Davi falou, você, Mefibosete, daqui por diante, comerá todos os dias a minha mesa. Você comeria a mesa com o teu inimigo? Você comeria a mesa, nem com o teu inimigo, porque Mefibosete nunca se levantou contra Davi. Mas com descendente aí do teu inimigo, sabe? Davi era um homem benigno, um homem pacífico, sim, um homem que derramou muito sangue, porque nós estamos falando de Antigo Testamento, estamos falando de guerras travadas, batalhas que precisavam ser vencidas, inimigos que precisavam ser exterminados, e hoje na graça tudo isso é espiritual. Você precisa exterminar os inimigos que ainda te acorrentam. Você precisa ser mais vigilante com as coisas que você pensa, com as coisas que você fala. Tem gente pensando demais, agindo de menos. Troca os seus pensamentos por oração. Eu caminho todos os dias, irmãos, de máscara, me protegendo, não toco em nada, afastada de pessoas. Quando meu marido pode ir, ele vai. Quando ele não pode ir, eu vou sozinha. Eu faço a minha caminhada orando, falando com Deus, pedindo a Deus discernimento o tempo todo. O tempo todo eu vou falando com o Senhor. E sabe, eu tenho visto Deus agindo na minha vida. Eu vejo, tem momentos que parece que eu sou transladada e eu faço, quem conhece aqui em Jacarepaguá, eu vou ali pela subida do Hospital Cardoso Fontes. Irmãos, teve um dia que eu fui transladada. Eu só me vi já perto da Pracinha do Pau Ferro. Porque Deus me levou a uma outra dimensão e eu vi coisas que Deus falou comigo que faria. Foi algo tremendo, 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 que eu cheguei em casa, eu só compartilhei com meu marido, com a minha filha, porque foi algo que Deus falou comigo de uma maneira muito abundante, né? Muito, muito preciosa. E aí o texto continua dizendo, então, versículo 25, daí retribuir-me o Senhor segundo a minha justiça, segundo a minha pureza diante dos seus olhos. Agora eu fecho com o versículo 26, 27, 28, que diz assim, preste atenção. Vou até baixar aqui o louvor, porque agora é um momento muito sério. Versículo 27. Com puro, puro te mostres. Vamos lá do 26. Para com o benigno, benigno te mostras. Com o íntegro, também íntegro. Com o puro, puro te mostras. O Senhor fala aqui, através de Davi, acerca de 3 tipos de pessoas. Os benignos, os íntegros e os puros. Benigno ou benigna é aquela pessoa que tem sempre o bem a seu dispor. Ela está sempre disposta a fazer o bem. Ela está sempre disposta a agir de forma benéfica. Davi fala da pessoa que é íntegra. Sabe o que é a pessoa íntegra? É uma pessoa que não tem misturas. Uma pessoa que tem integridade, ela não tem nenhum tipo de mistura. Ela é feita de algo... sabe o leite integral? Ele é feito com gordura, né? Contém gordura. Então ele é integral. Qualquer alimento integral, ele é feito com todas as suas propriedades preservadas. O leite desnatado, por exemplo, é retirado uma parte da gordura. E assim são os alimentos integrais também. O pão integral, o arroz integral. São os alimentos que preservam a sua essência. Então Davi fala de homens que são benignos, que são bons o tempo todo, homens íntegros que preservam a sua essência, e fala de homens puros, que preservam a sua pureza. E o Novo Testamento fala sobre isso, né? Da pureza devida a Cristo. Querido, esses 3 tipos de pessoas atraem o olhar de Deus. Pessoas que são boas, pessoas que são íntegras e pessoas que são puras. Puras. O que são pessoas puras? São pessoas que o mal não habita nelas, sabe? Agora tem um 4º tipo de pessoa que Davi fala e não é legal. Porque ele diz que com o benigno, Deus se mostra benigno, Deus faz o bem. Para o íntegro, Deus se mostra íntegro, a sua essência continua agindo sobre aquela pessoa. Para o puro, Deus se mostra puro. A pureza de Deus está sobre aquela pessoa. Agora olha o 4º tipo de pessoa que Deus fala aqui. Versículo 27. Com o perverso inflexível. Pessoas perversas, a Bíblia diz que Deus é inflexível. Pastora, mas como pode? Não sei.
Deus tem os seus meios de agir. Deus tem as suas leis. Todo aquele que transgride a lei de Deus, de uma certa forma, será punido. Como nós, como seres humanos, quando transgredimos leis de trânsito, qualquer tipo de lei, seremos punidos. Então, preste atenção. Com o perverso, Deus é inflexível. Por isso que você não entende porque algumas coisas acontecem com algumas pessoas. São pessoas perversas, né? E eu finalizo com o versículo 28 que diz: Tu salvas o povo humilde, mas com um lance de vista abates os altivos. Deus ama pessoas humildes, mas os altivos, irmãos, a Bíblia também fala que os soberbos Deus conhece de longe. Que nessa tarde, nessa noite, nessa manhã, não sei que horas você está assistindo esse vídeo, nessa madrugada, o teu espírito agora seja totalmente tratado pelo Senhor, que a tua alma seja tratada pelo Senhor. Seja humilde, humilde de espírito, humilde de coração. Seja mais dócil, seja amável, seja uma pessoa que todos querem estar perto. Se você tem sido uma pessoa que todos querem se afastar, tem alguma coisa errada. Se você é uma pessoa que atrai vidas, que nem o mel ali que atrai as formigas, né? As abelhas. Então eu quero dizer para você, seja assim, doce como o mel. Eu falei que ia finalizar com 29, com 28, mas eu citei o versículo 29 na minha última mensagem, né? Que eu preguei aqui sobre a aflição, sobre a ansiedade, sobre a angústia e sobre a insônia. Eu finalizo com esse versículo 29 que diz: Tu, Senhor, és a minha lâmpada. Lembra do Salmo 119? Lâmpada para os meus pés e a tua palavra e luz para os meus caminhos. Quem iluminava o caminho de Davi, para que Davi andasse longe da escuridão, sem tropeçar, era o Senhor. Tu, Senhor, és a minha lâmpada. O Senhor derrama luz nas minhas trevas. Segundo Samuel 22, 29. Eu quero dizer e profetizar sobre a tua vida que o Senhor vai derramar luz sobre as suas trevas. Amém? Você crê assim? Você está vivendo em trevas, Deus agora está derramando luz. Porque eu falei no último vídeo que o crente não está blindado. O crente, ele não está... Ele é passível, né? Ele não está totalmente... Como se ele tivesse tomado um antídoto para não viver trevas, para não viver dias maus, não. Se Davi diz, tu, Senhor, fazes resplandecer a minha lâmpada, tu, Senhor, derramas luz das minhas trevas. Quando Davi se encontrava em trevas, em escuridão, quando Davi se encontrava em dias difíceis, o Senhor derramava luz. E aí tudo se tornava claro. Aí Davi começava a ter direção, Davi começava a entender as coisas. Deixa eu fazer uma pausa aqui, irmãos, tá? Ana Clara, apaga o fogo do doce de maracujá, por favor, minha filha. Essa intimidade que a gente tem aqui é muito boa, né, irmãos? Estou sentindo o cheirinho do doce, já está na hora de apagar, né? Então, eu quero dizer para você que hoje o Senhor está derramando luz sobre as suas trevas. Você está vivendo dias difíceis? Você não está vendo luz no fim do túnel? Receba a luz agora do Senhor, que está sendo derramada sobre as suas trevas. Você vai enxergar o caminho, você vai ter respostas, você agora vai ter direção, porque o Senhor derrama a luz sobre a tua vida. Amém? Lute de forma varonil, corajosa. Lute com as armas que o Senhor te deu. Leia Efésios 6 e veja como você vai se defender do inimigo que está te rondando. Seja livre de todo mal e nós venceremos todas as batalhas espirituais de forma espiritual, sabendo que tudo isso redundará em grandes vitórias físicas. Amém? Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nesta hora eu quero ministrar sobre as vidas que estão aqui sofrendo com qualquer tipo de batalha espiritual. Eu quero declarar o fim, a falência de Satanás sobre essas vidas. Que toda batalha espiritual travada na tua vida, meu irmão e minha irmã, venha cair por terra, em nome de Jesus Cristo. Que você receba a paz de Cristo, que excede todo entendimento. Que você tenha a sabedoria que vem de Deus. Que você seja uma pessoa agradável e doce. Você que está vivendo dias onde você está vendo vultos na sua casa, eu quero repreender este mal agora, em nome de Jesus Cristo. Que você agora só veja a luz de Cristo. Que você possa dormir bem, que você possa ter uma boa convivência na sua casa, com seu esposo, com a sua esposa, com seus filhos, com as pessoas com que você mora, com a sua família, que você tenha uma boa convivência com seus vizinhos, que todas as pessoas que te cercam possam ver verdadeiramente que você é uma pessoa amável, que possam ser amáveis com você, que você receba em nome de Jesus a paz do Senhor sobre a tua vida. Que
Que o Senhor ilumine a tua vida e te dê vitória nessa batalha, em nome de Jesus. Amém? Eu quero desde já também agradecer a todos vocês que deixaram um recadinho no meu WhatsApp, no meu Facebook, do Pastor João também, recados de carinho, cada ligação que nós recebemos também, recados de carinho, recados de amor, né, acerca do nosso aniversário de casamento. Agradeço a minha filha, que preparou aqui uma surpresinha também para nós. Depois eu posto as fotos, tá bom, meus irmãos queridos? Não esqueça de curtir esse vídeo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e de ativar o sininho. Vamos liberar sobre você agora aquela linda bênção sacerdotal de Números 6. Eu gosto sempre de ler, porque é uma bênção tão linda, né, que Deus direcionou Moisés para falar com Arão. E a bênção arônica, ela diz assim, Números capítulo 6. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Até o nosso próximo momento de reflexão, querendo Deus, que você vença todas as batalhas, que você conte o seu testemunho, que você deixe aqui nos comentários também a sua cidade, o seu bairro, o seu estado, o seu país, o seu pedido de oração, que estaremos orando. Eu, Pastor João e Ana Clara, estaremos fazendo um propósito pela tua vida. Se inscreva no nosso canal, compartilhe essa mensagem e abençoe muitas vidas, em nome de Jesus. Beijo estalado para vocês, coraçãozinho, e que Deus abençoe a todos.